Você é um produtor digital e aí você decide vender o seu produto com o uso de afiliados e dá um comissionamento de 50%, 60%, até 70%. Como é que fica a sua tributação nesse caso? Como é que fica a sua lucratividade? Então vem comigo aqui que eu vou te mostrar como é que funciona isso na prática, tá bom? Então pensando claramente numa situação onde nós temos um produto e esse produto custa hipoteticamente R$100. Então, R$100. E aí você tem ali o valor do Hotmart ou qualquer outra plataforma. Vamos arredondar para R$10, vai custar em média 9 ou até menos, dependendo do caso. Vamos colocar aqui R$10 só para poder facilitar o nosso cálculo. Então, vai sobrar R$90. E aí, a comissão, 70% no nosso exemplo aqui, vai incidir sobre os R$90. Então, no caso, R$90 vezes 70% vai dar R$63. E aí, consequentemente, menos os 90 vai dar R$27 de lucro bruto. Aí a pergunta que surge é, por onde é que eu vou fazer a tributação do imposto relativo ao produto? Eu vou fazer sobre os R$27 ou eu vou fazer sobre os R$100? Nesse caso aqui, você vai fazer sobre os R$100. Então, R$100 é a base de cálculo. Ah, Anderson, mas não é justo isso? Pois é. Na hora que você vai fazer a decisão do seu produto, você precisa considerar que a tributação vai incidir sobre o produto. Só vai ter um caso onde você vai conseguir, por exemplo, ter a tributação que não vai ser sobre o valor cheio, que eu falo mais no final. Então, nesse caso aqui, hipoteticamente, você vai pagar 6% de imposto, você vai pagar R$6 no total. Ah, pode ser mais? Claro que pode ser mais, depende da tabela do Simples Nacional. Então, você vai ter os R$27, 27 menos 6, sobrou 21. Esses R$21 aqui, você vai tirar tudo que você tem que pagar. Você vai tirar as suas despesas, você vai tirar o suporte que você vai dar para aluno, você vai tirar o valor que você gastou com tráfego, as campanhas todas que você fez, ou seja, você vai ter que tirar desse valor que sobrar. Então, ou seja, nesse caso aqui, você vai ter 21% líquido, tá, de comissionamento que sobra final para você. O seu afiliado, só para você ter uma ideia, ele pegou os R$63 e ele pagou 6% de imposto também, então ele sobrou 59,22. Ah, mas ele que está fazendo o tráfego. Beleza, tudo bem, tá? Mas esse aqui é o percentual que ele vai ter. R$59 vai ser o que ele teve de valor, como é sobre R$100 vai ser o percentual que ele teve aqui de lucro. Então, ou seja, a situação do seu afiliado é melhor do que a sua situação. Mas em que caso, por exemplo, você poderia pagar, no caso, se você tivesse ali uma comissão menor? Então, vamos lá, existe um caso que você pode pagar, sim, uma comissão menor, que é, vamos colocar aqui um outro exemplo. Deixa eu só abrir aqui uma outra folha aqui. Então, você tem, por exemplo, aqui um produto de R$100, e aí você tem um coprodutor, tá? E esse coprodutor, você tem uma divisão de coprodução da seguinte forma: 70% é seu e 30% é do coprodutor. Então, vamos fazer um valor cheio. Aqui meio a meio, para ficar mais fácil de a gente entender aqui no exemplo. Então, 50% para cada. Então, nesse caso aqui, o que vai acontecer? Como é que funcionaria a situação? Então, o produto foi vendido por R$100, novamente, desconta R$10 do Hotmart, como eu já falei, pode ser mais, pode ser menos, depende da plataforma, ou depende da negociação. Sobrou 90. Nesse caso aqui, vamos imaginar que vocês pagaram um afiliado, então o afiliado recebeu 40%, então sobre 90, 40% do afiliado, então é R$36 do afiliado. E aí, sobrou, então, 54. A lucratividade para cada um, dividido por 2, vai dar R$27. Só que a tributação aqui fica diferente. Porque o que acontece é o seguinte, você continua pagando sobre os 100, só que se você utilizar uma plataforma de emissão de notas fiscais que faz a divisão das emissões de notas fiscais 50% para cada um, então você vai pagar correspondentemente a R$50 na prática. Vai ser emitida 50% do split das notas para um
50% para o outro, o valor que vai ser emitido vai ser o valor cheio, porém, o valor que vai dar totalizado vai ser só de 50% das vendas. Então, a sua tributação seria sobre R$50. Então, no caso aqui, 6%, hipoteticamente também, nesse caso, vai dar R$13, e aí você vai ter, então, dos R$27, 3 dá R$24 de lucro. Tá, só que os R$24 de lucro, já considerando que é 24 seu e 24 no caso ali do seu coprodutor. Ou seja, na prática, você vai ter uma rentabilidade melhor nesse caso. E eu quero deixar para você considerar. Não me cabe aqui dizer para você efetivamente sobre o seu negócio, né, o que você tem que fazer. Cada um tem que estabelecer as suas respectivas estratégias. Às vezes você monta um produto como esse para você poder ter uma adesão muito grande de pessoas que compram o seu produto para você fazer, por exemplo, um upsell depois, porque o ticket é muito baixo e você está dando um comissionamento muito alto e está aproveitando, por exemplo, a geração de tráfego dos afiliados. Agora, uma coisa que você precisa considerar é que dificilmente você vai ter efetivamente ali resultado financeiro nesses casos. Quando você considera, por exemplo, que a sua rentabilidade é muito baixa e quando você considera também que você tem efetivamente que pagar o imposto sobre o total. Então, faça as contas, pense estrategicamente e pague o seu imposto de forma correta para que você evite problemas com o fisco. É a recomendação da Tactus. Nós somos especializados no mercado digital. Se você precisar de alguma informação complementar, pode entrar em contato conosco, vai ser um prazer ajudar.